Efésios, capítulo 3, verso 14 em diante. Todos que encontraram, digam glória a Deus. Amém. Diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus nos dê graça e sabedoria para entendermos da sua palavra. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Ter o nosso homem interior fortalecido pelo Espírito nos leva a ter um caminhar diferente do que nós temos hoje. Precisamos ter o nosso homem interior, a nossa alma fortalecida por aquele que pode nos trazer, sim, sentimentos especiais, pode nos trazer, sim, uma influência na qual pode influenciar as pessoas, principalmente aqueles que nós amamos, aqueles que estão ao nosso redor. Porque quando nós acreditamos que o Espírito Santo de Deus trabalha nas nossas vidas, trabalha na nossa mente, faz com que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos sejam voltados a Deus, nós somos pessoas fortalecidas no dia a dia. E aí o apóstolo Paulo, ele diz isso no verso 16, ele vai dizendo para nós, para que segundo as riquezas da sua glória, segundo as riquezas da sua glória. Sabe o que quer dizer isso? Sabe qual é a maior riqueza de Deus na terra? Você. A maior riqueza de Deus nessa terra é você. E é em você que habita a glória do Senhor. A glória do Senhor não se manifesta no instrumento que o Jefferson toca. A glória do Senhor não se manifesta no seu carro. A glória do Senhor não se manifesta nas cadeiras. A glória do Senhor não se manifesta na música. Mas a glória de Deus se manifesta em quem? Em você. E quando a glória de Deus se manifesta em você, você precisa entender que ela é manifesta a partir da orientação, da intenção do Espírito através da sua vida, para que você saia fortalecido das situações, para que você passe pelas situações da sua vida de forma diferente. E ele continua dizendo: olha, que vos concedo o quê? Que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, porque ele sabe que nós somos machucados, entristecidos pelas situações e circunstâncias da nossa vida. Só que existe uma encruzilhada, e nessa encruzilhada vem de um lado as circunstâncias, e do outro lado vem o quê? O seu homem interior, o seu caráter, o seu fortalecimento, e elas vão se trombar, elas vão se encontrar. E quem tem que ficar de pé? As circunstâncias da vida ou o seu homem interior? O seu homem interior fortalecido pelo Espírito. Porque quando você está pautado nos princípios, quando você está pautado na palavra, quando você está pautado naquilo que o Espírito Santo de Deus intenciona através de você, você fica firme, inabalável, como diz Efésios capítulo 6. E no dia mau pode vir, como nós cantamos aqui, mas o Senhor é contigo. Se o Senhor é contigo e você está fortalecido pelo homem interior, pelo poder do Espírito, através de você, as riquezas da glória de Deus serão manifestas. Que coisa maravilhosa isso.
Que coisa fantástica que o apóstolo Paulo nos fala. Mas ele não para por aí, ele continua dizendo que essa influência, essa orientação do Espírito que se manifesta em nós, nos traz 4 situações. Primeiro, que Cristo quer estabelecer a sua presença em nossos corações. E ele diz aqui, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Pela fé, Cristo habita no seu coração. E você se torna o templo do Espírito Santo. E quando você se torna o templo do Espírito Santo e Cristo habita no seu coração, esse manifestar do Espírito, ele é diferente na sua vida. Você pensa como Ele, fala como Ele, age como Ele, anda como Ele. Pratica as coisas que Ele quer que sejam praticadas. E aí, se nós olharmos um pouquinho, se a gente for lá ver em Romanos capítulo 8, verso 9 e 10, eu gostaria que você me acompanhasse. Romanos capítulo 8, 9 e 10, diz assim... Romanos, carta que o apóstolo Paulo escreveu a Roma, aqueles que estavam em Cristo em Roma, como diz o nosso PRG, nossa viagem a Roma, diz assim, verso 9, capítulo 8: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Que coisa linda! O seu Espírito, ligado no Espírito de Deus, você está morto para o pecado, mas vivo para o Espírito Santo de Deus. E ele continua dizendo, se a gente continuasse aqui, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito em que vós habita. Amados, preste atenção um pouquinho, você está em Cristo? Quem está em Cristo? Amém? Você está em Cristo, tem certeza? Né? Cristo é teu Senhor? Cristo é teu Senhor? Amém ou não amém? Amém. Cristo é teu Salvador? Amém? Amém? Se Cristo é teu Senhor, se Cristo é teu Salvador, você se torna então filho de Deus, deixa de ser criatura, passa a ser nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Você ressuscita em Cristo, através do seu Espírito. E aí, quando nós começamos a compreender isso, aquilo que está dentro de você, que faz com que você passe por essas situações, de forma diferente, porque é isso que Deus quer, que no momento difícil da sua vida, no momento do vale, né, porque quem não tem esse costume de ouvir o que nós falamos no vale, né, é o vale da morte. Que morte? A morte dos sonhos, a morte dos nossos sentimentos, a morte dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, e que muitas vezes vêm e fazem com que você perca aquele espaço, aquele período de tempo, aquele cronos da sua vida. Aquele cronos da sua vida morre naquele momento, quando a gente perde alguém que a gente ama, quando a gente perde um relacionamento, quando a gente perde alguma coisa que nos faz ter uma dívida. Quem já teve aqui, por exemplo, um carro furtado? Eu já tive. Não é muito estranho você chegar num lugar ali e o carro não está lá? Que sensação horrível, não é? Agora, mais estranho ainda é quando a gente tem uma pessoa que a gente ama muito e ela não está mais lá. Quando a gente volta para a casa daquela pessoa e aquele espaço já não está mais lá. Como é difícil isso. Nós não sabemos lidar com certas situações ainda da nossa vida. Nós não estamos preparados para a morte. Por mais que a palavra venha, olha, estão desenganados pelos médicos, as coisas vão acontecer e isso vai ser sempre assim. Nós nunca estaremos preparados para essa palavra. A morte não nos faz parte. E principalmente nós que estamos em Cristo não faz mesmo. Por quê? Porque nós temos a certeza clara que se o Espírito trabalha em nós, nós temos a certeza do tempo vindouro, que está nas mãos do nosso Senhor.
E aí ele continua falando aqui para nós, a segunda coisa que ele diz, é que os fundamentos em amor sincero a Deus, faz a diferença com o próximo. Faz a diferença para que nós possamos andar de forma diferente com as pessoas. Olha o que ele diz, verso 17, a fim de estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, para conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Sabe para que nós precisamos estar com o nosso homem interior arraigado, fortalecido pelo Espírito? Para que nós possamos aprender o amor de Deus, para que nós possamos amar como Deus nos ama. É um amor que excede todo entendimento. Paulo usa pela segunda vez o que excede todo entendimento, porque ele diz sobre a paz que excede todo entendimento. E o que é esse amor que excede todo entendimento? Eu vou explicar. Muito simples. Quem ama seu esposo e sua esposa aí? Você ama, Débora? Ele é chato? Mas você ama. Então a gente não entende. Porque ele é chato, mas você ama. Não dá. A gente não entende, mas a gente ama. A gente ama mesmo com os defeitos, mesmo com as situações que você fala assim, pô, será que eu tenho que perdoar? Será que eu tenho que passar por essa situação? Será que eu tenho que passar por esse momento? Será que eu vou aguentar de novo? Porque quantas vezes não foram os de novos na nossa vida? Teve muito de novo, Eliette? Teve. Os de novos da nossa vida são vários, a nossa rotina propõe isso, a nossa vida propõe isso, porque a gente acorda todo dia de manhã, e normalmente a gente faz as mesmas coisas, normalmente a gente vive as mesmas coisas, e isso vem toda vez, mas diz o apóstolo Paulo, o amor que excede todo entendimento. Eu não preciso ter entendimento para amar, mas eu preciso amar para ter entendimento. Se eu amo, eu entendo que a pessoa que está ali, que eu amo, ela é suscetível a erros, a falhas, a pecados. Por isso eu amo. Porque Deus me amou, porque eu sou suscetível a falhas, a erros e a pecados, e Ele me amou primeiro. Ame primeiro, para que você entenda o que é o amor que excede todo entendimento. A segunda situação que o apóstolo Paulo fala, olha, você quer realmente ser, então aquilo que o Espírito quer para você ter o seu homem interior fortalecido, aprenda a amar. Aprenda a amar, mas o amor que excede todo entendimento. Como é difícil a gente amar pessoas que continuam fazendo as mesmas coisas. São teimosas, são orgulhosas, perturbadoras da nossa mente, não é? Mesmo assim, ame, conforme Deus está falando para a gente amar, e Ele diz claramente aqui, que nós precisamos amar ao amor que excede todo entendimento. Penúltima que eu quero falar com vocês, é que nós precisamos entender e experimentar o que é ser cheio da plenitude de Deus. O que é ser cheio da plenitude de Deus? Eu fico parando e imaginando o que o apóstolo Paulo queria mostrar isso para nós. Ser pleno, completo. Completo do quê? De Deus em nós. E ser pleno de Deus em nós é muito difícil. Por quê? Porque mexe com as nossas vontades, mexe com aquilo que nós gostamos, mexe com aquilo que nós desejamos. Ter a plenitude de Deus é abrir mão do eu,
é abrir mão de tudo que eu sou e das minhas vontades e me dedicar àquilo que é necessário para que a vida, não só minha, mas que estiver ao meu redor, seja diferente. Ser pleno de Deus, ser completo de Deus. Ah, mas pastor, perfeição só no céu. Verdade. O próprio apóstolo Paulo diz o seguinte: percorra a estatura perfeita de Cristo. Corra atrás a estatura perfeita de Cristo. Verdade. Eu não estou falando para que você venha a ser perfeito, mas eu estou falando para que você busque a perfeição. Buscar a perfeição é completamente diferente do que você ficar nessa sua inércia, nessa paradeira de vida, nessa forma de viver que você vive todos os dias. Porque o que Deus quer é que você se torne pleno na sua sensação de ser como filho de Deus, que você se torne pleno no momento em que você vai adorar, você realmente dizer como você cantou aqui: ah, as minhas mãos, eu até esqueci o nome da música. Como é que é? Não, nas mãos. Estarei com mãos levantadas a ti. Aí você levanta meia mão. Aí talvez você levanta só um dedinho. Que plenitude que é essa de adoração, se você só faz algo por um quarto, por um terço das suas ações, das suas atitudes, da sua vontade, quando Deus está falando para você: venha ter plenitude, haja com plenitude em tudo que você estiver nas suas mãos. Você vai amar o teu esposo? Ame teu esposo na plenitude, ame teu filho na plenitude, faça com tudo na plenitude de Deus, porque Deus fez pleno por você. Ele deu seu filho numa cruz, para que você pudesse ter salvação e vida eterna. Ele teve que ser pleno nos sentimentos, pleno na vontade, pleno na intensidade. E aí eu fico vendo que nós perdemos isso. Por quê? Porque a gente se cansa, porque o dia está quente hoje. Quem está achando que o dia está quente hoje? Você, Maurício? Hoje eu tive o prazer de almoçar com um cliente meu, que também é cristão, e foi um tempo muito gostoso. A gente conversou, comemos uma feijoada maravilhosa, no Pirajá. Conhece o Pirajá? Alguém conhece o Pirajá? Tem em Pinheiros e tem na Paulista. E aí comemos aquela feijoada maravilhosa, gostosinha. Sabe aquela feijoada que não é pesada? Né? E a gente falando das coisas dos negócios, depois falando das coisas de Deus, e foi um tempo tão agradável ali. Eu saí de lá tão renovado, tão restaurado. E aí o escritório dele ali perto, eu fui com ele até o escritório, a gente deu tchau, abraço, não sei o que, depois a gente conversa. E aí tocou o telefone, e eu fui conversando no telefone. Quando eu vou para Paulista, eu vou de metrô, que é melhor, né? Só que como eu estava falando com a pessoa no telefone, eu fui caminhando pela Paulista. E a pessoa conversou comigo 45 minutos. Eu cheguei em casa, falando com a pessoa no telefone. E estava quente. E eu de camisa social, calça social, sapato. Cheguei em casa, minha camisa molhada. Aí quando eu sentei assim no sofá, o João veio, correndo, me abraçou, me beijou, tudo molhado. Falei: João, eu estou todo suado. Ele me deu um abraço, um beijo e falou: te amo, pai. Ganhei o dia, ganhei tudo, porque eu vi o amor de Deus ali naquele exato minuto, e foi isso que começou a tocar para trazer a mensagem de hoje. A plenitude de Deus está nisso. A plenitude de Deus está na demonstração de quando nós chegamos na intensidade do amor sincero, da graça abundante. Mas será que nós usamos dessa sinceridade conosco mesmo? Será que nós usamos dessa sinceridade aqui? Estar na plenitude de Deus é estarmos realmente plenos de Deus na nossa vida. Plenos de Deus, completos de Deus. Coloque tudo da sua vida
seu casamento, seus filhos, suas relações, mesmo que sejam íntimas, ponha na plenitude de Deus. E Deus vai agir. Pastor, o senhor está falando de... Fecha o ouvido aí, Flavinha. O senhor está falando de relações íntimas entre homem e mulher? Entre homem e mulher. Não entre mulher e mulher e homem e homem. Sim. Deus diz isso, é um presente de Deus. Seja pleno nisso. Seja pleno nisso. Tem que estar, tem que ter, tem que fazer. Durante muito tempo eu ouvi muita bobagem. Vou contar um exemplo para vocês. Querem que eu conte? Eu tenho muita situação boa. Não? Não, Natan? Está com medo, Natan? Eu lembro que uma vez chegaram para mim e falaram assim: pastor, toda vez que eu vou ter lá a situação do meu esposo, eu acho que tem um anjo que fica lá eu fico vendo um anjo no canto da parede. E aí eu fico com vergonha e não faço. Eu olhei assim: sabe o que você faz? O que, pastor? Pega um cobertor e joga no anjo, para ele não ver nada. E aí você não tem problema. Ô pastor, desculpa aí, esse anjo é chato demais, hein? Eu já vi essa história no WhatsApp com pregação. Isso aconteceu comigo em Carapicuíba. O anjo. Será que ela viu o anjo ou é a cabeça dela? As situações da vida. Talvez ela tenha tido algum problema psicológico na infância. É tanta coisa que a gente pode medir, mas eu falei para ela: vai aproveitar. A Bíblia diz o seguinte: deixa de orar e volta para o quarto. A Bíblia que fala. Seja pleno. Use da plenitude de Deus na sua vida em tudo. Porque quando você fizer da plenitude de Deus em tudo na sua vida, tudo muda. No seu trabalho. Eu conversando com o Maurício, eu estou feliz de ver o Maurício falar que está animado no trabalho, né? A gente foi conversando daqui até lá ao Yamauchi, que o Yamauchi aqui é o mercado da nossa igreja, não é isso? Termina domingo aqui o culto. Onde você vai, irmã? No Yamauchi. Onde você vai, irmã? No Yamauchi. E todo mundo vai para o Yamauchi. Impressionante esse Yamauchi. A gente tinha que ir lá propor para o Yamauchi um cartão de fidelidade da Deus e a palavra. Cartão de desconto. Né? E aí, eu vendo o Maurício falando: pastor, eu estou me acostumando, meu corpo está acostumando, tudo está mudando. Eu estou animado, pastor. Porque eu estou começando a ver que eu posso ter algo bom na minha vida. Quando nós usamos da plenitude de Deus em tudo que nós fazemos, Deus acha graça. E quando Deus acha graça, vem o último e derradeiro ponto dessa mensagem. 20, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Preste atenção, quando você está na plenitude de Deus, você pode pedir, orar, e Deus ainda pode fazer infinitamente mais do que você imagina, porque Deus acha a graça da sua vida. E aí quando Deus acha a graça da sua vida, Ele consegue colocar mais coisas. O problema é quando Deus não acha a graça da nossa vida, aí Ele fala assim: por que eu vou colocar se Ele vai jogar fora? Para que eu vou colocar se Ele não vai aproveitar? Ou você acha que Deus não faz isso? Que se Deus faz. Deus coloca na nossa vida aquilo que nós podemos suportar, não é isso? A Bíblia não fala isso? Da mesma forma, Deus coloca na nossa vida aquilo que nós podemos viver pela graça.
Se você der mais, mais você recebe. E ainda aí ele diz aqui claramente: tudo muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos. Você pode viver coisas que você nunca viveu na sua vida e que nem vai imaginar que você vai viver, porque Deus vai achar graça na sua vida se você viver a plenitude dele. Mas você precisa viver a plenitude, você precisa estar pleno em Deus. Se você não entender o que o Espírito Santo de Deus está falando conosco hoje, você não vai conseguir viver a plenitude. Você vai ter salvação, você vai ter vida eterna, você vai ter as coisas que Deus está nos dando aqui, mas você viver o infinito de Deus, basta você viver a plenitude de Deus. Pastor, quer dizer que eu vou andar de Ferrari? Pastor, quer dizer que eu vou ter uma casa no Tamboré? 3, 2... Eu não estou falando de uma prosperidade material, mas também pode acrescentar sobre a sua vida. Não é isso. Deus também pode dar sobre isso. Deus também pode investir na sua vida para que você seja mantenedor. Deus também pode investir na sua vida para que você seja doador. Mas Deus quer investir na sua vida da sua graça, para que você possa viver coisas que você nunca viveu. Um casamento abençoado, uns filhos que estarão sempre obedientes e educados ao seu lado. Você vai ter sim uma manifestação da graça de Deus sobre a sua vida, em que você vai se sentir realizado, porque o homem interior que está dentro de você estará fortalecido pelo Espírito. Quando você põe isso na sua mente, você entende o que o apóstolo Paulo está nos dizendo. E eu quero profetizar nessa noite que você sairá daqui fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, que você sairá daqui renovado, restaurado. Pastor, mas eu estou cansado, a vida não está fácil. Não está fácil para ninguém, amado. Não está fácil para o Temer, não está fácil para o Lula. Mesmo o Gedel com 51 milhões de reais, ele está preso. Não está fácil para ninguém, não é? Mas Deus sim quer realizar na sua vida as riquezas da sua glória. E você é a maior riqueza de Deus nessa terra, para que a glória dele seja manifesta somente através de você. Por isso que quando nós cantamos, né? De novo, Bia, nas minhas mãos, louvar. Cadê o Gé? Ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Vocês entenderam agora o que é cantar essa música? Entenderam que se nós levantarmos a nossa mão, nós temos que levantar as nossas mãos sabendo que a graça do Senhor estará sendo derramada sobre a minha vida e sobre a tua vida, porque nós vamos viver a plenitude de Deus. Eu quero que em nome de Jesus Cristo, nesse momento em que nós formos orar, que você se entregue à plenitude de Deus, para que o infinito de Deus se realiza em você. Pastor, o que é o infinito? Infinito, não sei. Porque o que ele diz aqui para nós é o infinito. Ele vai fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Você já pensou nisso que está sendo escrito aqui? Eu não sei. Não sei. Domingo eu saí daqui do culto e eu fui conhecer a igreja nova do pastor Marinaldo. Não sei se vocês sabem, nós emprestamos o nosso carro, que ainda não decidimos o nome, só alguns nomes apareceram da nossa besta. Vamos mudar o nome, né? Besta não dá, né? Besta. Tem Jabiraca. Qual que é o outro que você falou, velho? Van de Deus. Catacrente. Tem os nomes aí que estão aparecendo que nós vamos votar para descobrir qual vai ser o nome do nosso carro. Não é? Van com Deus. Bom, aí nós emprestamos pro Marinaldo, com ordem do vice-deus. O vice-deus mandou um memorando e eu tenho que obedecer. Emprestamos o carro pro Marinaldo.
E no sábado ele pegou o carro aqui emprestado conosco para levar as pessoas para a igreja nova, né? Para fazer uma inauguração legal, fazer uma balada, um bem bolado. E aí o que aconteceu? Alguém não gostou. Tacaram pedra na nossa catacrente. Quebraram o vidro dela, vidro traseiro. E aí o pastor Marinaldo me ligou no domingo de manhã, que ele vinha trazer de domingo de manhã. Pastor, você está bem? Era aniversário dele. Eu estou, pastor. E o senhor? Tudo bem? Eu chamo ele de apóstolo, brinco com ele, né? Estou bem, apóstolo. E você? Então, tá tudo bem? Eu falei, tá, apóstolo, tá tudo bem. Tudo jóia. Não vai dar para eu levar o carro aí? Eu falei, tá bom, apóstolo. Eu nem perguntei. Tanto faz para mim, porque nós compramos esse carro para abençoar as pessoas. Eu pensei, ele deve querer usar no domingo também, né? Não é, tacaram uma pedra no carro, quebrou o vidro traseiro. Eu falei, tá bom, apóstolo, traz o carro aí, não tem problema. A gente dá um jeito, depois a gente vai atrás desse vidro, ué. Não vou entregar porque eu não acho certo. A gente pegou emprestado, quer entregar inteira. Fala, ela não está inteira. Fique em paz. Eu falei, tá bom, deixa que eu vou me virar. Falei, tá bom. E aí eu tinha combinado com ele que eu ia no domingo, memorando do vice-deus, você precisa ir fazer a visita. E eu aceitei, tem que aceitar, memorando. E aí eu fui para lá no domingo, passei aqui na igreja, fui para lá no domingo. E aí, amados, eu primeiro passei no Chaparral, que a gente já conhece. Aí eu vi a catacrente toda destruidinha lá atrás. E a gente foi junto pro local novo. E aí, entra para a esquerda, entra para a direita, sobe uma rua, desce outra rua, aí subiu de novo, aí foi por dentro do não sei o quê. Aí apareceu uma transportadora Atlas, falei, já sei mais ou menos onde eu tô. E eu nunca imaginava que nessa rua da transportadora Atlas, dá de cara numa comunidade. Entramos na comunidade, como ele gosta só de fazer isso mesmo. Nós nunca pensamos e imaginamos o que Deus faz, não é verdade? Entrei, seguindo o filho dele, e ele estava no carro comigo, e ele fala pouco. Marinaldo fala pouco, não é? Fala bastante. E aí, ele é o casal oposto que eu conheço. A mulher não fala nada e ele fala muito. A mulher dele não fala nada. Dá bom dia, boa tarde, paz e olha lá. Não é assim? A Esther é desse jeito, quietinha. Eu nunca vi ela falando, mas ela provavelmente deve ter sabedoria para falar. Mas nunca vi. Ela não fala comigo, irmãos. Ela só dá paz, pastor, paz. Mas nada. E aí a gente entrou dentro da comunidade. Primeira direita. Rua de terra. Fui com o carro da patroa. É um carro maior, né? Tinha hora que o carro entrava dentro dos buracos, ficava. Tinha que sair. Desce, pá, tá. E eu falei, não chega. Aí ele deu uma seta para a direita. Eu falei, Senhor. Aí estava o rapaz junto comigo, o Luiz Henrique. Eu acho que o Luiz Henrique nunca tinha entrado, morou na Austrália. Só lugarzinho bom. Aí seta para a direita. Tinha um poste no meio. Tinha que passar do lado do poste. Não é? Bom, começamos a subir. Aí começou a ficar escuro, porque não tem luz. Só tem luz nas casas de madeira. Na rua não tem. Aí você já não enxergava mais a rua. E vai subindo. E sobe. E vai subindo. Aí do lado direito acabou a comunidade, é tudo árvore. Aí a única luz, bem luz, era a igreja dele.
linda. 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 Fizeram a igreja no meio, literalmente no meio da comunidade. O piso, a parede toda pintadinha, tem iluminação. A iluminação fica no púlpito, né? Tem o púlpito lá. A iluminação fica mudando de cor, vermelha, verde. Ele meio tradicional, achei até o máximo. Eu falei, você gostou, Marinaldo, daquelas luzes lá, né? Comecei a tirar sarro, né? E aí, Marinaldo, balada na sua igreja? Pôs uns holofotes em cima, ele apaga a luz na hora do louvor. Falei, caramba, Marinaldo, você está moderno aqui, hein? E aí, o irmãozinho que ele escolheu para cuidar do local, abriu a Bíblia, e um versículo demorou mais ou menos uns 6 minutos para ser lido. Brincadeira, sem brincadeira, uns 6 minutos para ser lido, porque ele não sabe ler direito. E aí já começa aquela coisa, né? O que eu estou fazendo aqui? Vem aquele senso crítico, né? E aí, né? Pô, legal, bonito, tal. Parabéns, pastor. Mas não podia ter escolhido outro? Um que soubesse pelo menos ler um pouco mais rápido? Aí ele leu 6 minutos, que era o começo do culto. Vamos cantar. Aí eles têm inário, como aqui tinha. Ele abriu assim, procurou. Esse aqui. 2, 4, 2. Ó, eu não sei cantar não, mas se vocês cantam aí, me ajudam. Ai, caramba. Não sabe nem cantar? Vai cantar? Põe a música, não sabe cantar? E eu já, né? Só que a gente não tem noção do que quer dizer esse versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que opera em nós. Aí a igreja cantou. Tinha um pouquinho a pessoa ainda, a igreja nova. Amados, desse rapaz, quando terminou de cantar, começou a falar, ele engatou uma quinta. Deus falou tanto comigo. E eu saí de lá pedindo perdão. Deus, me perdoa. Incrédulo que sou. Quase que eu saí como um muçulmano. Pá, pá, pá. Porque Deus faz coisas que você nem imagina, na hora que você nem imagina. Porque se você estiver vivendo pela graça, vivendo a plenitude de Deus, Deus faz as coisas através da sua vida. Por isso que eu falo muitas vezes, vá lá para ser restaurado, vá lá para ser renovado, vá lá para saber o valor que Deus tem colocado. Muitas vezes nós estamos aqui e a gente está num lugar maravilhoso, a Moca, Senhor, é um paraíso. Esses heróis da fé estão lá no meio do nada, correndo risco de vida, tacaram pedra, podiam ter tacado outra coisa. E é muito fácil, você está no meio do nada. Quem vai falar? Quem vai ser sua testemunha? Ninguém. Mas se você está vivendo a plenitude de Deus, Deus te segura. Deus te assegura. E eu saí de lá, de novo, renovado pelo Espírito Santo de Deus. Aí ele me ligou hoje. E aí, pastor? Vai voltar lá? Falei, quando você quiser. E eu queria levar vocês. Porque vocês vão sentir uma presença de Deus como vocês nunca sentiram. Porque sabe o que acontece? Lá eles não olham para você como você é. Lá eles não medem você pelo que você tem. Lá eles só querem saber de dizer que as minhas mãos precisam estar levantadas a Deus. Feche teus olhos. E eu gostaria que você orasse hoje e entregasse toda a sua vida nas mãos de Deus, para que você fosse e vivesse a plenitude de Deus, a plenitude do Espírito Santo.
para que você vivesse o tempo que Deus tem para a sua vida. Eu quero orar para pedir a Deus que hoje, a partir do momento em que você sair daqui e voltar para a sua casa, você verá e sentirá Deus agindo. Você verá e sentirá o Espírito Santo de Deus trabalhando, fazendo com que aquilo que está dentro de você se fortaleça e que você passe por essa situação da sua vida, para que você passe por essa situação, para que você passe por esse momento e você saiba que Deus está junto contigo. Por isso, coloque agora os teus sonhos, os teus desejos, os teus anseios, coloque tudo nas mãos de Deus, tudo. E eu tenho certeza que nós vamos orar agora, e a resposta de Deus virá sobre a tua vida, que a resposta de Deus virá sobre a tua vida, que a resposta de Deus virá sobre a tua vida. Se você crê que a resposta de Deus virá sobre a tua vida, comece a falar com o Senhor agora. Comece a dizer para o Senhor: Senhor, eu quero ter a plenitude de Ti na minha vida, eu quero viver o pleno, eu quero sim, Senhor, viver aquilo que o Senhor fala nesse verso 20, que eu não vou nem pensar, nem imaginar o que o Senhor tem preparado para mim, para a minha casa, para o meu esposo, para a minha esposa, para os meus filhos, para o meu trabalho. Você não imagina, mas Deus já imaginou. Deus pode escrever junto com você isto, então escreva a tua história com Deus hoje. Pai, em nome de Jesus, eu intercedo agora, Senhor, por estas vidas que estão aqui. Eu intercedo, Senhor, por homens e mulheres, para que saiam fortalecidos no seu interior, para que saiam daqui renovados, para que saiam daqui restaurados. Senhor, muda a sorte, muda a história, muda o tempo, Senhor. Muda, Senhor, a perspectiva. Senhor, traga a realização, Senhor, pessoal que eles necessitam, mas que seja a tua realização, que seja a tua vontade, que seja, Senhor, o teu querer, que seja, Senhor, o teu propósito, nós nos parecermos contigo. Paizinho amado, Senhor, toca agora, libera sobre esses que estão aqui esse tempo, porque eu creio, Pai, na tua palavra, eu creio na tua mudança, eu creio na tua vitória, eu creio na salvação, eu creio no teu senhorio sobre mim e sobre cada um que está aqui, em nome de Jesus. Dá, Senhor, a esses que entraram aqui hoje esse tempo de vitória. Dá, Senhor, esse tempo, Senhor, que só o Senhor pode dar, segundo as riquezas da sua glória. Que seja concedido em nós, pelo teu Espírito, que seja concedido em nós, pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém? Profetiza a tua vitória hoje no nome de Jesus. Você crê? Diga: eu recebo a minha vitória na minha casa, na minha família, no meu trabalho e nos meus sonhos, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Você creu na palavra que você disse? Eu creio. Eu não sou o tipo de pastor que gosta de ficar falando para você: não, você vai conseguir, mas isso sim você pode conseguir, porque é a graça de Deus abundante na sua vida. Isso sim Deus nos dá. Viver a palavra dele. Viva isso na sua casa no nome de Jesus.